Turma, bem-vindos à nossa aula aí de mecanização agrícola. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a capacidade de trabalho das máquinas, certo? Vamos fazer um estudo dentro da mecanização racional, voltado para o estudo de capacidades de campo das máquinas agrícolas. O objetivo dessa aula, pessoal, é quando vocês se deparam com um conjunto motomecanizado, ou seja, uma máquina, um trator acoplado a um implemento, um trator acoplado a uma máquina, que vocês possam ter uma noção de quantos hectares por hora, quantos hectares por dia, como é que é essa capacidade de trabalho das máquinas, certo? Nós vimos até agora, fizemos o estudo de tempos e movimentos, em cima de alguns dados de velocidade, de largura de trabalho das máquinas. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre essa capacidade de trabalho, essa capacidade de campo das máquinas, para que a gente tenha uma noção, para que nós tenhamos uma noção para planejamento de máquinas. Como é que eu posso planejar uma operação contando com a capacidade de trabalho das máquinas, né? Quanto que essas máquinas podem me oferecer de trabalho útil, real, por unidade de tempo, seja por dia, seja por hora, enfim, certo? Normalmente essas informações de capacidade de campo, capacidade de trabalho das máquinas, elas não são encontradas aí em catálogos de fabricantes ou folhetos, enfim, porque elas dependem de algumas variáveis que a gente vai ver aqui. Ok? Vamos lá então. O nosso roteiro a gente vai definir então o que é essa capacidade de campo, né? E principalmente a divisão nas três principais capacidades de campo que nos interessa hoje. Que é a capacidade de campo teórica de uma máquina, quanto que na teoria ela oferece em capacidade operacional, a capacidade de campo efetiva e uma capacidade de campo real, no caso operacional, que é a capacidade de campo operacional das tarefas. Então, olha só, pessoal, prestem atenção nessa fórmula aí. Essa é a fórmula da capacidade de campo teórica. Acompanhem aqui, ó. A capacidade de campo teórica, e aqui é em hectares por hora, esse CCT, é igual à largura da máquina, largura de trabalho, vezes a velocidade média de trabalho dessa máquina dividido por 10. Esse 10 aqui é um fator de correção já para fechar em hectares por hora, porque a largura está em metros, a velocidade está em quilômetros por hora, dividindo por 10, como um hectare é 10.000 metros quadrados, ele vai nos dar o CCT ali em hectares por hora. Ok? Então, a capacidade de campo teórica, percebam que ela está levando em consideração somente a largura, a velocidade da máquina. Nessa fórmula, eu estou considerando que 100% da largura da máquina está realizando trabalho e que a velocidade é uma velocidade média constante em toda a realização da tarefa, na realização de 100% da operação, certo? Gravem isso aí. Nós temos também uma outra capacidade de campo, que é a chamada de capacidade de campo efetiva. Olha só, pessoal, qual é a diferença dessa capacidade de campo efetiva para a teórica? Essa capacidade de campo efetiva, ela está levando em consideração, então, uma área trabalhada em hectares e um tempo produtivo, tá? Um tempo de produção. Como nós vínhamos estudando lá o estudo de tempos e movimentos, vocês lembram que esse tempo de produção aqui, ó, é o tempo do PO lá, que é o do percurso operacional, certo? Esse tempo de produção ele está relacionado ao tempo que a máquina fica realmente no talhão realizando o trabalho, tá? Então, a capacidade de campo efetiva é a área trabalhada pelo tempo de produção, certo? E nós temos aqui uma terceira capacidade de campo, que é a capacidade de campo operacional. Essa aí, a capacidade de campo operacional, ela pode ser realizada de duas formas. A primeira delas é a área trabalhada dividida pelo tempo máquina. Para quem está afiado aí no estudo de tempos e movimentos, lembra que o tempo máquina é aquele tempo total, né, que leva em consideração desde o período que a máquina foi preparada, as regulagens antes dela ir para o campo, o tempo que ela gasta no percurso até o campo, o tempo que ela volta, o tempo que ela trabalha no campo, logicamente, o tempo que ela retorna e até ser armazenada novamente. Então, o tempo máquina é o tempo total da operação agrícola,
certo? Se eu tenho uma área trabalhada dividida pelo tempo máquina, eu tenho então a capacidade de campo operacional. Essa capacidade de campo operacional é a capacidade de campo verdadeira da máquina, certo? Considero então todos os tempos perdidos aí, não somente o tempo efetivo e não o teórico, como na capacidade de campo teórica. Essa capacidade de campo operacional eu posso obter de duas formas. Uma é pela área total dividido pelo tempo máquina. Se eu não tenho tempo máquina, e normalmente vai ser bem complicado de na prática eu ter esse tempo máquina, a não ser se eu faço um estudo de tempos e movimentos, como a gente vinha fazendo, eu posso lançar mão dessa fórmula da direita aqui, ó, que é a capacidade de campo operacional é igual à largura de trabalho da máquina, vezes a velocidade de deslocamento, vezes uma eficiência, pessoal. Essa eficiência da operação, ela é tabelada, tá? De acordo com o tipo da operação. Operações que exigem abastecimento, exigem mais paradas, têm uma eficiência mais baixa. E operações que não exigem tantas paradas, como, por exemplo, preparo de solo e tal, têm uma eficiência um pouco mais alta. E esses resultados aqui, eles vão nos apresentar capacidades de campo bem semelhantes, independente da forma que eu fizer, tá? A gente vai fazer alguns exercícios aí nas próximas aulas para entender um pouco mais na prática como é que a gente chega nesses resultados. O importante é vocês terem já uma noção de antemão que são 3 capacidades de campo. E depois, nas próximas aulas, nós vamos entender o que cada capacidade de campo dessas nos traz de informação sobre a operação agrícola. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.